Então, agora eu gostaria de chamar o próximo palestrante, que é a professora mestre Helena Maria Barão de Mello, que vai falar sobre acessibilidade em 7 FATECs de São Paulo. Boa tarde a todos. Bom, o meu assunto, então, é acessibilidade em 7 FATECs. Essa pesquisa foi realizada nas FATECs Ipiranga, Itaquera, São Paulo, Sebrae, Tatuapé, Zona Leste e Zona Sul. Eu iniciei colocando aqui o conceito de acessibilidade, que é a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos e sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é um decreto, né, 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Bom, esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora faz parte de várias outras pesquisas que eu iniciei nessa área de acessibilidade. Por volta de 10 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com esse assunto. O primeiro, um dos primeiros, aliás, foi o segundo, que foi um estudo sobre acessibilidade em escola de ensino fundamental e médio. Nessa época, eu fiz avaliação da acessibilidade em várias escolas, 8 escolas, se me falha a memória. E para isso, para fazer essa avaliação, eu criei um checklist e que foi aplicado nessa primeira escola, nessas primeiras escolas, 8 escolas, primeiro trabalho, e que eu venho utilizando ultimamente para aplicar nessas outras escolas, agora dessa vez no ensino superior. Então, o objetivo geral dessa minha pesquisa é avaliar e identificar pontos em que as instituições de ensino e estudo necessitam de adequação para proporcionar igualdade de condições e de frequência ou permanência de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A intenção, então, nessa pesquisa aqui, implica as instituições de ensino superior, de atender, então, as necessidades dos alunos nessas condições, né, deficientes ou mobilidade reduzida, que procuram adquirir uma formação profissional e que lhes dará a oportunidade de inserção no mercado de trabalho e garantir a sua independência. Essa adequação também deve atender, lógico, a todas as outras pessoas que frequentam o campus, né, como professores, funcionários, visitantes, e que tenham esse tipo de condição, que inclusive pode ser temporária, né, não precisa ser uma deficiência permanente, né. Bom, os objetivos fazem parte também desses objetivos, né, minha contribuição com o conhecimento adquirido na área da arquitetura, né, de forma a tornar os espaços das FATECs em estudos acessíveis de acordo com as exigências da lei. Propiciar também a inclusão social das pessoas com necessidades especiais, né, nesse ambiente universitário, garantir os direitos fundamentais dessas pessoas, com independência e segurança, promover, então, o combate a qualquer forma de discriminação e diminuir a evasão escolar causada por essas dificuldades, né, por falta de acessibilidade nessas escolas. Como foi que eu desenvolvi essas pesquisas? Então, foi a partir da primeira, né, que tratava acessibilidade nas escolas de primeiro grau, foi, então, o desenvolvimento desse checklist, que foi baseado na norma, né, da norma da acessibilidade, que foi criada em 2004, né, aprovada e tal, e hoje revisada em 2015, né, que está aqui, a norma 9050, revisada em 2015. Então, também construir a metodologia, né, a construção de gráficos, identificando os itens de maior inadequações nesses edifícios pesquisados, e, posteriormente, fazer a proposta de adequação desses espaços que não estão conforme, obedecendo essa norma, né, a norma da ABNT, nessas 7 instituições. Eu fiz avaliação, então, no primeiro ano, né, que também foi dividida em 3 etapas. Então, a primeira foi esse levantamento, foi essa visita realizada nessas 7 FATECs, e eu, com essa visita e tendo em mãos, então, esse checklist, eu
levantei esses dados, né, através de fotografias, registrei, e apliquei essas exigências marcadas nesse checklist. Encontrando, então, esses itens em desacordo, né, algumas escolas tendo sido construídas após a existência dessa norma, então já foram projetadas de acordo, mas eu pude perceber que muitas delas não atendem totalmente a norma. Então, alguns itens são atendidos e outros, mesmo sendo uma escola construída, uma faculdade construída após essa exigências, né, da norma, ela não atende totalmente essas exigências. Então, só para resumir também, né, devido ao tempo, eu trouxe algumas fotos, né, tenho várias, mas eu reservei algumas fotos, não vou identificar as escolas, né, pode ser que vocês reconheçam alguma coisa, mas procurei mesclar as 7 faculdades visitadas e registrar apenas alguns itens, né, que eu considero que implicam em muito a acessibilidade nessas escolas, né. Então, por exemplo, esse item com relação aos acessos. Então, essa foi uma situação encontrada, espaço de circulação com pisos irregulares, com grelhas e tampas de caixas de inspeção em desnível, sendo que a norma pede que os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular e firme, estável, não trepidante, para dispositivos com rodas e antiderrapantes, sob qualquer condição, seco ou molhado, né? Essas tampas devem ter a superfície nivelada com o piso adjacente, né? Aqui nesse caso de estacionamento, nós vemos que tem 2 vagas reservadas para o usuário de cadeira de rodas, né, ou necessidades especiais, e a gente percebe que não há a sinalização não está adequada e não tem aquele espaço adicional entre as vagas, né, que deve haver uma faixa de 1,20 m, que é reservada para abertura de porta do carro, e para transferência, né, do banco do carro para uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, pela norma, né, o que se fala é que as vagas reservadas para estacionamento de veículo para pessoas em cadeiras de rodas devem ser sinalizadas e demarcadas com o símbolo internacional de acesso, que por sinal está em desacordo, e ter essa faixa adicional de 1,20 m de pelo menos um dos lados. Inclusive, entre 2 vagas, pode haver uma única faixa, pode ser compartilhada, tá certo? Essa situação agora de rampas e escadas, esse acesso é o acesso principal de uma faculdade, né, que é visitada, e ela atende, por exemplo, tem uma escada, então ela atende quanto à rampa, né, ela está associada a uma rampa, essa escada. Então, a rampa está exatamente como deveria ser, com a sinalização, com o guarda-corpo, com o corrimão, e a escada foi esquecida. Então, ela tem a sinalização visual de alerta, né, no degrau, no começo e no fim, mas, em compensação, não tem o corrimão, né? Então, escadas. Na outra, à direita, ela tem o corrimão em desacordo, porque a norma pede que ela seja dupla, né? O corrimão seja duplo, de 2 alturas, entre 92, uma a altura superior de 92 e a outra 70 do piso, né? Que as bordas, então vou ler ali a parte da norma, né? Então a situação é que está sem sinalização e corrimão. E a norma pede: escadas e rampas devem ter sinalização visual nos degraus, contrastante com o piso. Então, por exemplo, ela tem, né, contrastante amarelo no piso cinza, atendeu essa parte, mas aquela sinalização que deve ir em cada degrau, de preferência no degrau todo, mas a norma fala que pode ser de 7 centímetros por 3, não existe nenhuma dessas escadas, né? Então, além do corrimão. E também tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessário que tenha a instalação de um corrimão intermediário, que é o que não acontece nessa escada da esquerda, né? Ela é bem mais larga e deveria também ter um corrimão intermediário, que não existe.
Então, é uma faculdade que foi construída depois de 2004, atende vários itens, mas falhou em alguns, né? Agora, aqui também falando de rampas e escadas, essas duas fotos mostram uma rampa de acesso a um palco, né? Então, essa rampa está sem guia de balizamento. Eles falam que rampas em acesso a palcos, quando são com altura inferior a 60 centímetros, não precisa ter um corrimão, mas deve ter uma guia de balizamento, que não existe, né, nessa da esquerda, e à direita também é um anfiteatro, e que a gente vê o acesso por escadas e que também não existe apesar de ter sinalização, né, essa sinalização amarela, né, em contraste com o piso, a cor e tudo, ela faltou o corrimão. Então, rampas de acesso a palcos devem ter guias de balizamento, os corredores de circulação de plateia, quando apresentarem rampa ou degrau, deve ser instalado pelo menos um corrimão. Então, um dos lados. Aqui no caso de sanitários, eu visitei muitas das FATECs visitadas usam o sanitário acessível como depósito. Eu até participei, ouvi um webinário, né, promovido aí também pelo professor Paula Souza, e que veio gente até de Portugal, né, que participou, que era exatamente sobre inclusão nas escolas, e que já disse que lá também acontece isso, né, usam os banheiros, os sanitários acessíveis como depósito, ou são trancados, né, são trancados para não usar, ou são trancados porque são usados como depósito. Aqui eu nem estou julgando o acerto ou não dos equipamentos, as medidas, né, conforme norma, mas só estou lembrando que é um absurdo, né, a gente ter o banheiro acessível e ele ser trancado. Aqui também, com relação aos sanitários, esses mictórios não têm barra de apoio, né? Então, a norma pede que esses mictórios devem ser dotados de barras de apoio de 30 centímetros a partir do eixo, né, de cada lado, a partir do eixo, e a válvula de descarga a 1 metro de altura, né, do chão. Aqui, com relação a elevadores, falta de sinalização, a gente vê que esse elevador da foto do meio, ele tem até uma sinalização no piso, mas não há nenhuma outra indicação ou de uso nenhum, tá? Então, a sinalização tátil de piso junto às portas e a sinalização visual, né, que está faltando. Aqui, com relação às quadras, né, eu levantei que a maioria das quadras existentes tem esse desnível na entrada. Então, muitas não têm, além de ter esse desnível, não tem local reservado para cadeirante. Então, ali, as áreas para prática de esporte devem ser acessíveis, né, todas as escolas devem ter pelo menos uma rota acessível, né, então as quadras devem estar nessa rota, devem interligar os espaços para pessoas com cadeira de rodas e os assentos para pessoas com mobilidade reduzida e obesas. Então, essas áreas de apresentação, incluindo as quadras, vestiários e sanitários. Os balcões de atendimento, então aqui a gente está vendo esse balcão de atendimento, né, fora dos padrões, eles devem ter superfície de uma largura mínima de 90 centímetros, a altura do chão deve ser entre 75 e 85, do piso acabado, né? Deve ter uma altura livre embaixo, então, desse balcão de 73 centímetros também, né? De altura do chão, e uma profundidade de 30, para que o usuário de cadeira de rodas tenha possibilidade de avançar sobre esse balcão. Eu quero alertar que essa minha pesquisa, a preocupação maior foi com relação às barreiras físicas que impedem a acessibilidade dos cadeirantes, ou pessoas com mobilidade reduzida, mas que tem vários outros itens levantados, né, que também interferem, por exemplo, com as pessoas que têm deficiência visual ou auditiva. Esse trabalho ainda deve se prolongar para próximo ano, deixa eu voltar atrás, porque eu agora, na próxima pesquisa, continuando ainda nesse assunto da acessibilidade, pretendo analisar a satisfação desse usuário, né, desse aluno que utiliza esses espaços. Então, esse é um assunto que eu acredito seja de muita importância
até porque a escola sendo acessível, esse oferecimento, né, de cursos pelas universidades tem que ser levado em consideração a acessibilidade desses espaços. E, então, é um peso muito grande que uma universidade deve levar, né? É a universidade que deve promover a inclusão, né, de todos na sociedade e, principalmente, garantir esse direito ao estudo, né, o ensino superior. Ok? É isso, então.